E basicamente você clica no PNS e você vai conseguir classificar. Por exemplo, esse cristalino aqui tem um PNS 3, tá? Então ele é um cristalino denso o suficiente para mostrar que realmente o paciente precisa de catarata, tá? Quando você clica em cima, isso é outra dica para todo mundo que for começar a mexer no Pentacam. Quando você clica em cima, ele vai explicar certinho qual que é o que significa a densidade 0, 1, 2, 3, 4, 5, tá bom? E aí, eventualmente, você pode até mostrar para o paciente que de fato ele tem catarata e está na hora de fazer a cirurgia. Bom, continuando na análise de Zernike, além da aberração esférica, aquele círculo maior, tá? É todas as aberrações de alta ordem. Então, eu vou voltar aqui, ó, no meu círculozão bem grandão, eu tô basicamente mostrando todo o meu astigmatismo irregular, né? É o jeito que o cirurgião de catarata fala de aberração de alta ordem, eles colocaram como astigmatismo irregular, ou seja, é toda a irregularidade, toda coisa que foge o padrão, tá? Então, a minha aberração comática, a minha aberração esférica, o meu trifóio, são maneiras de mostrar que a minha córnea é aberrada, a minha córnea é alterada. E quem tem mais prejuízo, né? Por que a gente deve olhar para a aberração de alta ordem? Principalmente para pacientes em que a gente pensa em colocar, em dar uma multifocalidade. Então, às vezes, eu olhei aquela minha topografia, achei que ela é relativamente inocente, e quando eu vou estudar a fundo qual que é a aberração de alta ordem do meu paciente, eu percebo que ele tem uma alta irregularidade. Ele tem uma aberração de alta ordem muito importante, então ele tem mais chance de ficar insatisfeito. E qual que é a métrica da aberração de alta ordem? Como que eu consigo medir isso? Uma das maneiras é o RMS, que pra gente que faz refrativo é muito fácil de entender. De uma maneira geral, esse valor é discutível, por exemplo, a gente ouve 0,33 a 0,5, eu costumo dizer 0,33 para mim é um valor para, de repente, personalizar a minha cirurgia refrativa. Se eu tiver um paciente que tem uma RMS, uma aberração de alta ordem maior do que 0,33, eu penso em personalizar o tratamento, não só fazer uma cirurgia otimizada, fazer uma cirurgia personalizada, tá? Mas para o cirurgião de catarata, é muito comum ouvir essa métrica de 0,5, ou seja, até 0,5 de aberração de alta ordem, de RMS, que é uma métrica da aberração de alta ordem, eu tolero uma multifocalidade, uma lente trifocal ou multifocal, tá? E aonde eu vejo isso, Flávia? No Galilei, é nessa mesma tela aqui, tá? Olha o meu RMS. Esse paciente, por já ter feito um ASIC prévio, né, ter uma córnea oblada, por mais lindos os perfis de ablação que a gente tem hoje, ainda assim gera-se uma aberração muito importante, né? E aí a gente tem um RMS alto. Então, a chance do meu paciente ficar satisfeito com uma lente multifocal ou trifocal é menor. Ele tem mais chance de halo, de glare, de queixas diversas, tá? Por outro lado, aqui é um outro exemplo, dentro do Maeda Display, né, que é o Cataract Pre-Op Display, muitos de vocês costumam já usar. Onde que eu acho esse valor de RMS? Ó, olha o nominho aqui, RMS, que é o Total Corneal Irregular Astigmatism, ou seja, o quanto aquela minha córnea é aberrada. Está dentro de um valor totalmente aceitável. Então, se eu corrigir a toricidade e acertar na minha biometria, que é muito importante, tá? Então, eu consideraria aqui, poderia colocar uma lente trifocal ou bifocal tórica com resultado muito interessante, sem ter prejuízo por conta de aberração, tá? Muito bem. Agora tá acabando, gente, bem pouquinho. O PNS, na verdade, é uma coisa que pouca gente conhece também, que é para o cirurgião de catarata, muitas vezes para justificar que de fato aquele paciente tem catarata. É uma maneira, por o Pentacam ser uma tecnologia de chá e fluxo de luz, ele consegue fazer uma análise, tá bom? Da densidade, em teoria, daquele cristalino. E aí, foi descrito que nessa tela aqui, que é uma tela de overview, tá? Que você seleciona, acho que é densitometry, essa tela, perdão. Mas todas as telas que você quiser procurar, é só você ir no canto esquerdo do Pentacam e você vai acabar achando essa daqui. E basicamente você clica no PNS e você vai conseguir classificar. Por exemplo, esse cristalino aqui tem um PNS 3, tá? Então ele é um cristalino denso o suficiente para mostrar que realmente o paciente precisa de catarata, tá? Quando você clica em cima, isso é outra dica, para todo mundo que for começar a mexer no Pentacam. Quando você clica em cima, ele vai explicar certinho qual que é o que significa a densidade 0, 1, 2, 3, 4, 5, tá bom?
E aí, eventualmente, você pode até mostrar para o paciente que, de fato, ele tem catarata e está na hora de fazer a cirurgia, tá? Uma dica também que eu acho simples, mas que poucas pessoas conhecem, tá? Muito bem. E para finalizar, falar dessa tendência, né, dos aparelhos em juntar as coisas. Então, a gente, tanto o Pentacam quanto o Galilei, eles têm agora as versões, o AXL e o G6, em que é incorporado ao hardware, né, uma medida de comprimento axial através de interferometria óptica. São medidas muito precisas, tá bom? Confiáveis, reprodutíveis em relação aos biômetros ópticos tradicionais. Tem vários trabalhos descrevendo isso já, então isso a gente pode ficar despreocupado. E a vantagem é que você também tem as medidas ceratométricas aí, juntos, tá? Em relação ao Pentacam, o G6, eu chamo a atenção aqui uma coisa que para mim me agrada muito, eu trabalho bastante com ele. A medida de interferometria óptica dele permite que eu meça a lens thickness, tá? Então, isso para fórmulas, por exemplo, como a Olsen, ou outras fórmulas de Ray Tracing, ou outras fórmulas que utilizam a espessura do cristalino, são uma coisa adicional, tá? Esse é o display. Basicamente, tem todas as fórmulas que a gente conhece. Está para ser liberado, se não foi liberado ainda, o Barrett Suit, tá? Que vai entrar dentro do G6. Em relação ao Pentacam, o AXL, né, o que eu queria mostrar para vocês, que eu acho que é uma coisa bem legal, também aqui a tela de comprimento axial, mas o que eu queria trazer para vocês é o mexendo na tela, que eu acho que é uma coisa que facilita e que também deve ser a tendência, que eu percebo que hoje em dia tem uma dificuldade muito grande do cirurgião transpor. Para ele é complicado ele pegar o exame e ter que... Fora a chance de erro, né? A gente tem uma chance de erro de transportar os dados, vamos supor, eu quero usar uma fórmula Barrett, e aí eu tenho que pegar as medidas ceratométricas, o comprimento axial e transportar no computador, ou você imprime o exame e fica colocando valor por valor, aí você tem uma funcionária para fazer isso, quer dizer, complicado. No AXL, eles tentaram facilitar isso, e uma coisa que me agrada, tá bom? Eu vou colocar o vídeo aqui para vocês. Sou eu mexendo, esse aqui é o que eu estou brincando já, tá? Então, eu escolho a lente, tá bom? E basicamente aqui é uma lente esférica, não é nem isso que eu quero mostrar para vocês. Ó, eu colocando a fórmula de Barrett e mostrando que, de fato, na Barrett Universal 2 ele vai usar o 5K, é isso que eu queria mostrar para vocês. E aqui, ó, quando a gente está falando de lente tórica, tá? Olha que legal, isso eu acho bem interessante. Eu tenho um paciente com astigmatismo, eu mostrei ali para vocês, 1,6 de astigmatismo. Eu escolhi a minha lente e aí eu vou aqui, deixa eu parar. Ó, eu tenho tanto a opção de colocar o estimated, aquele que eu mostrei para vocês, quanto o measure dentro do AXL. Então, evita de eu ter que fazer aquele passo que eu mostrei para vocês, de transpor os dados do aparelho. Ele automaticamente coloca para mim e eu acho que deve ser uma tendência dos outros biômetros também conseguirem implantar tudo isso, tá bom? Fora que no AXL também, quando você começa a alimentar ele com suas cirurgias, você consegue depois otimizar as suas fórmulas, tá? Que é uma coisa também que a maioria dos cirurgiões tem dificuldade. Dependendo da fórmula, não é só uma planilha de Excel, é mais complexo, tá? Para fazer otimização. Então, isso é muito legal. E também, deixa eu mostrar aqui para vocês, acho que tem mais um vídeo. Esse aqui eu tenho, aquele lá era um próprio Pentacam AXL que eu estava mexendo. Eu tenho no meu computador o software. Então, eu não tenho o aparelho, mas eu tenho o software que eu consigo mexer. Por isso que a imagem está diferente. Mas aqui é um caso de um paciente que é pós-refrativa. E aí, vocês vão ver que eu tenho tanto a opção de fazer baixo trucar, tá? Eu tenho como colocar double K, tá? Quando eu coloco double K, eu tenho um local aqui, ó, para editar os parâmetros. Então, eu posso usar o meu K prévio, se eu souber, se eu quiser usar o double K, tá? Eu posso usar o Olsen também, eu posso usar chamas, né? Rio chamas. Então, quer dizer, facilita bastante a gente no dia a dia. Eu acho importante vocês saberem também, tá bom? Mas o resumo de tudo isso, acabou agora, é que a ideia é que quando você tem um tomógrafo, você, de fato, ter uma busca ativa, tá? De desvios da normalidade. Quando você faz isso, é muito maior a sua chance de você ter sucesso na sua cirurgia refrativa, tanto quanto na sua cirurgia de catarata. E é difícil, sim, porque são muitas telas, mas estudando e se aprofundando, com certeza vocês vão conseguir.